Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você esteja assistindo esse vídeo aqui. Então, hoje, meu comentário é sobre minha adoração. Vou falar um pouco da minha adoração. Então, como servo de Deus, eu, desde novo, sempre busquei adorar o Senhor. A princípio, quando eu adorava o Senhor, eu não tinha uma noção muito correta do que era de verdade adorar o Senhor. Mas, desde criança, eu já tinha esse hábito bom, né, de adorar ao nosso Deus. Não sei ensinar para ninguém a maneira de se adorar. Eu só sei que eu fui aprendendo. O meu nível de adoração desde a minha infância teve um tempo da minha juventude que eu me desviei da igreja, né? Não de Jesus, mas da igreja eu desviei. E nesse tempo, mesmo eu estando fora, longe da igreja, no caso, longe da comunhão, digamos assim, da comunhão com os irmãos, das reuniões, né, dos cultos, ainda assim, os lugares para onde eu ia, bailes, essas coisas assim, só ia baile mesmo, né, com conjuntos, bandas naquele tempo. E eu não sei dizer ao certo para vocês se quando eu estava naquele lugar onde eu ia, baile, essas coisas, se eu não estava adorando a Deus. O meu perfil sempre foi um perfil de homem adorador. Eu sempre fui muito voltado para o meu Criador. Sempre fui. E quando eu ia a esses lugares, bailes, eu me sentia muito, como é que eu posso dizer, incomodado. Ficava muito incomodado, porque nada me acusava. As pessoas não me acusavam, mas eu me sentia incomodado. Porque eu sempre gostei, eu sempre tive o hábito de adorar o Senhor em tudo que eu fazia. Isso até parecia ser algo fora do normal. Os lugares onde eu trabalhei, parecia que eu era introspectivo. Eu era separado. Eu sempre buscava de verdade, tá? Um lugar separado para estar. Sempre fui assim. Na escola onde eu estudei, quando eu era bem mais novinho, né? E a minha vida foi impermeada de adoração. Mesmo depois que desviei, como eu disse para vocês, eu ouvia as bandas tocarem, os shows que eu ia, né, naquele tempo, e assim, eu me sentia muito incomodado, porque eu sempre fui um homem adorador. E quando
eu voltei, né? Regressei, voltei a frequentar, no caso, a igreja. Lá num baile eu fui incomodado. E eu senti de verdade o Senhor falando comigo. E eu não podia negligenciar a voz desse Deus que me criou, esse Deus que nunca me deixou só. Eu já perdi minha mãe, meu pai, perdi muitas coisas na minha vida, mas o Deus que eu sempre servi, eu nunca perdi. Nunca perdi. E Ele nunca me largou também. Ele nunca me deixou. E essa adoração na minha vida foi constante. Eu vou procurar, assim, falar um pouco rápido, não pontuar tanto, porque são muitas coisas. Quando eu retornei, né, à frequência em igreja, comecei a trabalhar muito, trabalhei, formei bandas, conjuntos, aonde eu adorava, e tinha um grupo que eu formei que intencionalmente eu falava para esse grupo que para mim só tinha motivo estar cantando se fosse para adorar o Senhor. Apresentação para a igreja, apresentação para público, isso não era meu fraco. Se em algumas pessoas isso batia forte, tremia as pernas por conta disso, não era esse o meu caso. Eu sempre gostei de adorar ao Senhor. E quando eu fiz esse grupo, esse conjunto, na época se chamava conjunto, né? Era muita gente cantando. E ali era prestado louvor ao Senhor. E vinham pessoas de outras igrejas, só que eu nem me tocava que as pessoas estavam muito alegres por estar vendo o trabalho que estava sendo feito. O trabalho que eu fazia não era um trabalho para homem. Eu sempre me entreguei, me dediquei, né, para isso, porque eu penso que na frente de tudo isso estava o meu Criador, o meu Senhor, o meu Deus, quem merece a minha adoração. E eu tomava conta não só de um conjunto, mas tomava conta de outros conjuntos. Depois tomei conta de um coral também. E o coral, para mim, era um pouco difícil, porque eu era um segundo regente e a visão do primeiro maestro não era a minha visão, não era o meu princípio espiritual. Quero dizer para vocês que mesmo a gente estando no mesmo lugar, na mesma denominação, o princípio do maestro, do presidente do coral, não era o meu princípio. O meu princípio era estar ali na frente regendo, mas não para ser visto pelo público. Eu sempre gostei dessa maneira, né? E fazia também o povo que era liderado por mim, que recebia a minha maestria, né? Que eu era regente, né? Que eles sentissem da mesma forma também. Fazia tudo para que eles adorassem da mesma forma que eu adorava. Então, aí foram vários corais, foram 2 corais, aliás, né? Foi o primeiro, depois foi um segundo, e esse segundo eu trouxe jovens, adolescentes, meninas adolescentes, jovens adolescentes, jovens mesmo, pessoas de média idade, pessoas da terceira idade, e sempre levando a eles
que enquanto houvesse presença de Deus naquilo que estava sendo feito, eu ia dar continuidade, mas no momento que eu recebesse no meu coração que não era mais o desejo de Deus aquilo ali, eu não estava conseguindo alcançar o coração de Deus, melhor falando, tá? Eu não estava conseguindo, ou o coral não estava conseguindo alcançar o coração de Deus, para mim não tinha mais sentido. Mesmo que tivesse um pastor, uma liderança, uma igreja que gostava muito de ouvir esse coral, porque os vizinhos, as vizinhanças, igrejas vizinhas no caso, elas gostavam muito do nosso coral, porque nós cantávamos a capela. Mas nunca subiu assim para minha cabeça, para o meu coração, a ideia de que nós éramos os melhores quando estávamos cantando. Porém, muitas vezes eu me senti arrebatado quando eu regia o coral, o conjunto da igreja. Então, porque eu sentia a presença do Espírito Santo e tudo que eu fazia, peças teatrais, tudo que eu fazia, eu me dedicava com o coração. Não era, presta atenção, o sentido da minha adoração não era para mostrar para um público que era eu que estava fazendo. O sentido da minha adoração era para o meu Senhor. E tudo que era feito era no tempo de Deus e até o tempo que Deus quisesse. Sempre foi assim. E dando uma parada nessa questão, eu lembro que eu também fazia muita adoração, tipo, quando eu também era professor de escola dominical, trabalhava com evangelismo, saía pelas ruas pregando o evangelho, muitas casas. Eu perdi a conta de quantas pessoas em toda a minha vida eu evangelizei de casa em casa. E em algum lugar do Brasil eu fui também, algum não. Especificamente foi um lugar do Brasil que foi o Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, né? E lá tive por 3 vezes, tudo por adoração. Tudo que eu fazia era por adoração. Era pregação do Evangelho? Era, mas era por adoração. Se eu fazia uma peça teatral, eu fazia porque era uma adoração minha ao Senhor. Então eu me entregava, não para o homem ver, eu me entregava porque para mim fazia sentido eu adorar o Senhor daquela forma. Então eu tive muitas maneiras de adorar o Senhor. E uma das maneiras que eu adorei o Senhor, que para mim era uma novidade, a maneira que eu adorava ao Senhor desse jeito, sozinho, sem ninguém. Sabe como era? Eu era professor numa escola dominical, numa denominação que eu fiz parte. Aí o que eu fazia? A escola dominical começava 7 horas, o culto da manhã começava às 7 horas, para 8 horas começava a escola dominical. Bem, eu acordava bem mais cedo do que isso, era 5 horas mais ou menos da manhã que eu acordava, e eu saía de casa, estava escuro ainda, né? Estava escuro e eu ia embora, eu passava a igreja onde eu militava, né? Onde eu congregava, e ia, tinha um rio, eu me embrenhava para dentro de uma mata que existia, próximo ao rio. Naquele tempo não era perigoso assim, igual nos dias de hoje. Mas eu me embrenhava no meio daquela mata ali. Parecia até loucura, né?
Eu nunca me vi como louco fazendo isso daí. Eu sempre me vi como adorador. E eu entrava para dentro daquela mata, e lá no meio, longe de carro, longe de presença humana, longe de tudo, poderia ter algum bicho ali, algum animal, mas eu não sabia, né? Se tivesse, eu não percebia isso, porque eu ia para adorar. Aí chegava lá, eu me ajoelhava, até, no caso, o horário de que eu tinha de estar na igreja. Mas eu gostava de estar esse tempo sozinho. Tem uma parte de pessoas que congregava no mesmo lugar meu, mas e não sabia disso. E eu era de uma denominação muito convencional, muito tradicional, né? Mas eu quebrava esse tabu aí por causa da minha adoração com Deus. E eu chegava lá, eu ficava diante do Senhor, abria meus braços, falava com Deus ali, e olha só, eu muitas vezes eu me senti impregnado, se é essa palavra que eu posso falar, me senti impregnado da glória de Deus. Eu saía daquele lugar que eu ia frequentemente, todo domingo eu fazia isso. Gente, eu quero dizer que eu não ia com a intenção de orar, eu não ia com a intenção de cantar, eu ia com a intenção de adorar. Eu queria estar num lugar sozinho para adorar a Deus. E eu fazia isso, fiz isso muitas vezes. E quem recebia o troco, quem recebia o benefício por tudo isso era eu. Se vocês me perguntarem, mas o que você fazia lá? Eu ia lá simplesmente para adorar. Simplesmente para adorar. E fiquei um bom tempo indo sozinho para esse lugar. Até que um dia tem um irmão, né, que eu vinha subindo em direção à igreja, ele viu e ele perguntou para mim da onde eu estava vindo, se minha casa era no sentido contrário. Eu falei assim, aí eu meio que escondi um pouco aquilo ali e tal, porque poderia ser escândalo, né? Porque tem pessoas que não aceitam a tua maneira de adoração. Mas aí depois eu falei para esse irmão em particular, olha, isso que você viu é porque eu estava vindo de um lugar de adoração que eu separei para estar adorando ao Senhor. Ele, deixa eu ir contigo, você pode ir. E ele começou a ir comigo também. Aí eu falei, olha, não acontece nada demais. Eu só chego lá e começo a olhar para o céu e começo a adorar ao meu Deus. Sabe? Começo a me envolver com Deus. Começo a falar com Deus. A fazer de tudo para Deus se agradar de mim. Sabe? A adoração é uma oferta, mas essa oferta é uma oferta individualizada. Você não pode partilhar isso com outra pessoa. Isso eu estou falando de mim. E quando ele ia comigo, eu falava para ele, olha, o que eu faço aqui é adorar o Senhor. Aí ele tentou da maneira dele lá, eu não sei se ele conseguia adorar o Senhor. Só sei que eu, quando saía, eu saía cheio da graça de Deus. E eu tinha pique para chegar na escola dominical, eu era professor e eu lecionava a classe e eu sabia que o Espírito Santo de Deus não me deixava sozinho naquilo ali. E aí,
por conta de eu buscar esse lugar para estar buscando a presença do Senhor, falando com Deus em adoração, eu tornei isso um hábito na minha vida. Tornei isso daí um hábito, sem que houvesse uma necessidade de eu estar especificamente na igreja para poder adorar a Deus. Então tem algumas coisas que eu desconheço de algumas pessoas, sem julgamento, mas desconheço porque existem pessoas que precisam de estar na igreja para adorar, porque se ele estiver na igreja ele consegue adorar. Não era assim comigo. Eu comecei a buscar motivos, já que aquilo me fazia bem e eu tinha uma conexão com Deus direta, como homem de Deus, como servo de Deus. Eu comecei até a subir montes também. E algumas vezes, digamos, as primeiras vezes que eu fui a monte, eu fui sozinho. E monte para mim era como se eu estivesse chegando no Monte das Oliveiras, porque aonde eu ia era um lugar que o pessoal ia falar, esse cara tá vindo aqui, é um cara louco, porque esse cara tá vindo aqui, esse lugar aqui não é lugar de uma pessoa entrar. Mas eu ia, porque ali eu conseguia sentir a presença de Deus. E aí comecei a ir a monte, né? Pulando, eu comecei a ir a monte. Depois nisso, algumas outras pessoas começaram a ir a monte também comigo, né? Aí eu parei de estar no lugar onde eu militava, né? Fui para outra denominação, né? Que era mais pentecostal, no caso, né? Mas não era questão de aceitação, era questão, quando eu subia ao monte, eu ia, era uma coisa voluntária minha, tanto que eu fazia numa igreja tradicional. Então, eu não ia ter problema se eu fosse para uma igreja pentecostal, porque não seria o pentecostalismo que faria de mim um adorador. Porque eu já era um adorador. Como sou até hoje um adorador. Com tudo que eu faço, eu gosto de ser adorador. Eu gosto que as coisas saiam do meu coração. Eu gosto de ser sincero com a adoração. Então, propositalmente, muitas vezes, eu subi a monte. Teve vezes que foi pedida pelo Senhor. Interessante isso. Teve vezes que eu subi a monte, que foi pedido pelo Senhor que eu subisse até o monte para prestar a minha adoração. Eu acho interessante que na Bíblia tem isso. Naquele tempo Deus me pedia, vá até o monte tal, e eu ia, não falava com ninguém. Depois que as pessoas começaram, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, começaram a ir comigo também, e foram, e acontecia muitas coisas nos montes, né, para onde a gente ia. Eu prefiro não estar passando aqui no meu canal, mas o sentido da minha adoração era tão eficaz que fazia bem à minha alma, à minha vida, e eu consegui, Deus conseguiu, aliás, através de mim, trazer boa influência para a vida de muitos adolescentes da época, muitos jovens, muitos senhores, muitas senhoras daquele tempo, porque eles começaram a ver um nível diferente. Não que o monte te traga santificação, escuta, não é isso. A minha intenção não era ir monte para se santificar. A minha intenção, a intenção do meu coração era ir ao monte para adorar. Porque minha vida já era uma vida de adoração. Mas eu sempre gostei de estar separado para adorar. Sempre gostei.
Eu era meio introspectivo, sem problema. Tudo que eu ia, uma festa de casamento, uma festa de aniversário, tudo que eu ia, os amigos, os parentes, as amigas, estava tudo na minha lateral, os irmãos estavam tudo do meu lado, mas o sentido meu era adoração ao Senhor. Aí vocês me perguntam assim, mas como? Você estava numa festa de casamento, você estava na festa de aniversário. Não, mas eu me desligava do ambiente, sabe? Eu conseguia essa proeza do Senhor. Eu conseguia me desligar do ambiente para poder estar com o Senhor e visualizar o que era bom naquele lugar. E Deus me mostrou muitas coisas maravilhosas em vários casamentos, em vários aniversários, em várias festas assim de criança, em vários lugares para onde eu ia, igrejas que às vezes nós tínhamos que ir porque ia nos apresentar com coral ou com conjunto, com grupo, né? E eu adorava a Deus no meio disso tudo aí. E quando tinha uma banda, se chamava Banda Luz, inclusive tem alguns vídeos da Banda Luz aqui no meu canal, os nossos ensaios, eu adorava todo o tempo a Deus. Mas é incrível eu adorar a Deus no ensaio de banda. Não era dentro de igreja, era na casa de um irmão. E nós adorávamos e as pessoas chegavam do lado de fora, ouvia o louvor e assim, o Espírito Santo de Deus fazia soar isso ao longe e as pessoas queriam entrar dentro do ambiente para poder adorar esse mesmo Deus que a gente adorava. Eu sempre assim fui motivado a motivar. Eu sempre fui motivado a motivar. Eu sempre tentei e consegui, em nome de Jesus, fazer com que as pessoas que ouvissem algo da gente, que era da banda, fossem envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. E os ensaios era algo assim tremendo, gente. Era como se fizesse um culto. Era como se a gente estivesse no dia de Pentecoste. Tinha dia que a gente não conseguia, a gente começava a chorar todo o tempo, sabe? Eu sou emotivo para a adoração. Eu sou emotivo. Existem pessoas que têm uma certa dificuldade para adorar. Eu sempre tive essa facilidade de adorar o Deus da minha vida. O Senhor que me criou. O Senhor que me adotou. Jesus fala assim, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu falei para vocês que tinham coisas que eram intencional. Deus me pedia para subir o monte. E esses dias eu fiz uma reflexão. Eu estava falando de Abraão e Isaac. E teve uma certa altura que Abraão subiu e ele falou para os servos, né, dele: vocês fiquem aqui que eu vou subir com um rapaz. E depois de adorar, voltaremos.
Então o que Abraão foi fazer com Isaac foi uma adoração. Foi só o jumento, Isaac e Abraão. Subiu até o monte. Lá Abraão adorou a Deus e voltou com o filho dele. Então, eu imagino que Abraão voltou muito feliz, muito alegre pela proeza que Deus fez, porque a princípio foi um pedido de Deus, o filho dele. Depois o anjo apareceu lá em cima para Abraão, não deixou que o sacrifício fosse feito, porque o sacrifício já estava na alma, já estava no coração de Abraão. Abraão já tinha obedecido a Deus. E existe esses pedidos de Deus para você o adorar. Se você já recebeu esse pedido de Deus, faça. Procura ser um adorador. Você vai ser beneficiado por isso. E existe aquela coisa voluntária. A voluntária é aquilo que eu fiz. Todo o tempo eu fiz o que era voluntário. Até hoje eu faço o que é voluntário. Se eu estou aqui na frente da câmera agora, fazendo esse vídeo, para poder compartilhar algo da minha vida com vocês, minha vida espiritual, minha vida de adoração, é uma adoração. Eu não faço nada por acaso. Eu estou fazendo porque é uma adoração, não é para você ver, para você adorar comigo. Para você adorar esse Deus que merece adoração. Jesus, ele falou que mas agora vem a hora e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Pai está procurando os que adoram voluntariamente. O Pai está procurando aqueles que Ele já pediu que oferecesse adoração para Ele. Talvez você tenha se esquecido de que Deus já pediu a sua adoração. Talvez isso passou em branco. Não sei como adorar. Adorar é algo que tem que sair do seu coração. Você não faz só nas reuniões de igreja. Você não faz só quando o louvor está acontecendo na sua igreja. Adoração é algo individual seu. É importante que de repente tenha alguém junto da gente? De repente você precisa de que alguém acenda o fogo para você se aquecer. E tem muita gente que acende o fogo, sabe? Coloca o fogo na fogueira para poder você receber essa coisa boa aí, que é o desejo de adorar a Deus. Mas Deus é Espírito e é necessário, Jesus está falando claro, Deus é Espírito, então do Espírito ninguém foge, tá? Se Deus é Espírito, Ele está aqui agora, eu estou filmando, Ele está atento ao que eu estou fazendo aqui nesse momento. Ele sabe o alcance que isso vai ter, para quem isso será falado. Se eu tivesse com a plateia aqui, Ele também sabe o coração que Ele ia direcionar como flecha essa palavra. Mas como eu estou fazendo sozinho, é eu e a câmera. Ele sabe quem vai precisar dessa palavra e vai se motivar a ser um adorador. Porque o Pai está procurando você. O Pai está procurando a sua adoração. Não vá para a igreja só para tocar guitarra. Não vá para a igreja só para tocar bateria. Não vá para a igreja só como tecladista, como vocalista, como cantor. Porque cantor, todo mundo é cantor. Mesmo que a pessoa não cante certo,
cante desentoado, todo mundo canta. Agora, adorador é diferente. Você pode ser cantor, mas não é adorador. Você pode ser um ótimo tocador, mas não é adorador. Você precisa de arrancar de dentro de você a adoração perfeita, a adoração genuína, porque é isso que significa adoração. É o ato de honrar a Deus. Existem outras maneiras de se honrar a Deus? Existe. Mas a maneira direta que você faz de adoração é essa. Tirando do seu coração e adorando ao Senhor. Importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então você, para adorar a Deus, você tem que adorar a Deus com a sua mente, com o seu coração, com a sua alma. E tem que ser de verdade aquilo que você está oferecendo. O Pai está te procurando. Se o Pai te achou hoje, aleluia. Porque eu não sei quando o Senhor só me procurava para pedir a mim uma adoração, porque alegrava o coração dele. E eu, sempre que o Pai me procurou para pedir uma adoração minha, digamos, esse sacrifício, que era acordar 5 horas da manhã e sair sozinho, entrar em um lugar que ninguém entraria. Eu chegava nesse lugar por volta de 5h30 mais ou menos. Estava escuro, estava quase clareando, mas estava escuro ainda, era perigoso. Bichos, né? Dentro desse mato, mas eu entrava lá para dentro. Me lembrei de algo também. O meu pai gostava muito de plantar e ele plantava num lugar onde foi dado para ele, né? Para ele plantar. Então era um lugar muito grande e descia, tinha um valão lá embaixo. Muitas vezes eu ia até esse lugar, entrava, descia, ia lá perto de um bambuzal para poder, debaixo do bambuzal, eu adorar a Deus. Adorei muito a Deus debaixo de um bambuzal. Se qualquer pessoa da minha família soubesse disso, ia me tirar como louco. Mas pasme você, eu não queria contar certas coisas que já aconteceram comigo em meio à adoração. Mas uma vez eu pedi um sinal a Deus. Senhor, eu tenho um tempo que eu te adoro. Eu preciso de que o Senhor sinalize para mim de alguma forma de que o Senhor existe na minha vida de verdade. Faz alguma coisa, Senhor, por mim. Na mesma hora, gente, começou a cair umas gotículas de chuva. O céu estava azul, mas começou a cair umas gotículas de chuva. Não era o orvalho que caía do bambuzal. Era uma chuva só naquele local. E eu me molhei. E ao terminar aquilo ali, eu honrei e agradeci ao Senhor. E quando eu subi, encontrei com alguém da minha família que perguntou: o que houve que você se molhou todo? O que aconteceu? E eu não falei. Eu não falei porque a pessoa da minha família é cristã, mas não ia ter esse raciocínio. E, enfim, eu tive esse contato, eu tenho esse contato com Deus. Você também pode ter esse contato com Deus, mas você tem que procurar, você tem que buscar a adoração, você tem que ser um adorador, porque se você for um adorador, Deus vai receber a tua adoração. E o beneficiado, eu sempre falo, o beneficiado somos nós. A garantia dos benefícios, os frutos
quem recebe somos nós. Eu recebi os frutos das minhas adorações e até agora eu recebo os frutos da minha adoração. Às vezes eu chego na igreja, sento no banco para adorar o Senhor. Aí outros estão fazendo algo, tal. Às vezes eu nem estou muito ali. Imagina comigo, estar num lugar, mas não estar ao mesmo tempo. Às vezes eu estou dentro do santuário, né? Tá todo mundo cantando e eu estou adorando. Eu estou adorando. A adoração, gente, é uma coisa muito específica. Ela é muito direta. Não é de qualquer maneira. Adoração é uma coisa do seu coração para Deus. E isso, para mim, é um crédito que você deposita. Sabe? Imagina que você tem um celular e você tem uma operadora e você precisa de colocar um crédito de R$15, digamos. Você vai e não coloca 15, você coloca 20. Logo, você tem R$5 de crédito. E se você, antes do prazo, escuta o que eu vou falar, porque isso tem a ver com a adoração. Se você antes do prazo, porque o vencimento de uma operadora é 1 mês, se você não acabar com o seu crédito antes, é 1 mês que dura os seus R$15. Aí você colocou R$20, né? Você tem 5 de reserva. Aí você coloca, com 15 dias você coloca mais R$20. Aí você não tem só R$15, você tem R$25 de reserva. Então você tem crédito. Você foi antes do tempo. Quando você vai fazer algo para Deus antes do tempo, você vai adorar a Deus. Estou falando de adoração. Não vai ser aquele dia, vai ser antes. Você começa a ter crédito. Você começa a ter crédito. E esse crédito, não espera receber ele rápido. Vai e faz, porque a adoração é uma coisa gratuita. É uma coisa que você faz porque está no seu coração. Vai ter um dia que você vai estar passando por uma dificuldade muito grande. Às vezes, quem sabe, você vai estar dentro de um hospital ou vai estar dentro de um banco, no hospital se você estiver muito doente, ou dentro de um banco desesperado por conta de uma situação que você precisava de resolver e você não tem saída, ou outras situações que eu não vou pontuar aqui. Naquela hora ali, os créditos que você depositou vai chegar até você. Você vai ver o Criador, o nosso Senhor Jesus Cristo, chegando dentro daquele lugar e dando a provisão para a sua vida. Porque você tem crédito com Deus. Então, a adoração antecipada gera crédito com Deus. É muito chato você ter que esperar o domingo para você adorar a Deus. É muito chato você, só nos dias de culto, ou por algum trabalho que você tem que prestar para a igreja, você adorar a Deus. Torna-se uma coisa mecânica, não é uma coisa real. O que é real é aquilo que você faz do seu coração, espontâneo, voluntário, independente de dia. Você se separa e vai fazer. Aí você tem crédito e você será ricamente abençoado por aquilo que você faz. Esse comentário é um comentário longo, porque é um comentário meio que testemunho também da minha vida. Quer dizer, é um testemunho só da minha adoração, porque eu não contei tudo, porque se eu contar tudo de verdade,
vocês não vão ter paciência de ver o vídeo todo aí. Mesmo assim, eu creio que tem pessoas que vão pular, porque talvez não seja do interesse de algumas pessoas. Mas quero dizer até para você que não tem o segmento cristão, é interessante você acreditar, vamos dizer, né? Colocar crédito em Deus, o Pai. Porque esse Pai, no momento que você precisar, Ele retorna para você, porque Deus não precisa do que é teu. É o contrário, Deus tem para te dar. Ele é o dono da prata e do ouro. Então, quando eu estou oferecendo o sacrifício de adoração ao meu Senhor, voluntário, eu estou acreditando e acreditando em Deus, colocando crédito na minha conta diante do céu e acreditando, adorando com muita devoção ao Deus que é o meu Criador. Volto a falar, Deus te procura. Deus te procura. E Ele quer encontrar em você uma adoradora, um adorador. Você não precisa de estar num lugar para se sentir bem. É lá que eu me sinto bem, então eu vou adorar. Não, às vezes você vai adorar numa circunstância que não é muito boa. Você está num momento de aflição. Como Ana foi assim, né? Ana estava em aflição por causa da Penina, mas ela conseguia adorar o Senhor. E o Senhor retribuiu Ana. Porque Ana, no momento de tristeza, de choro, ela sussurrava e falava com Deus. Era a adoração que Ana tinha para Deus. Diferente de Abraão. Abraão foi pedido. Se por um lado Abraão subiu para oferecer o filho dele, por pedido de Deus, ele também foi recompensado. E por outro lado, Ana insistentemente ficava todo dia no templo, buscando ao Senhor, falando com Deus, reclamando com Deus o que Penina fazia com ela. Um dia Deus ouviu a voz de Ana. E com você também não vai ser diferente com você. Se você for insistente naquilo que você quer diante do céu, acredita, você vai receber, tá? Hoje, eu sou uma pessoa que dizer para vocês que eu não tenho problemas, eu tenho muitos problemas. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, eu não abro mão da minha adoração. Minha adoração é sem palavras para minha adoração. Eu posso negligenciar tudo nesta vida. Eu posso parar com muitas coisas nessa vida. Mas uma coisa que eu nunca vou deixar de ser é um adorador. Que Deus me abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos ajude e que o Pai possa te encontrar como adorador. Em nome de Jesus. Amém.